para compor, então, o nosso último painel do dia, eu quero convidar ao palco o nosso mediador, senhor Alan Porto, secretário de Educação do Mato Grosso. Também quero chamar ao palco a senhora Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Tá chegando, gente. Agora sim, vamos receber a ministra Aniele Franco. Seja bem-vinda. Também convido ao palco o senhor Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E a senhora Carina Vitral Costa, assessora da Secretaria Executiva no Ministério da Fazenda. A palavra está com o senhor Alan Porto. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Sei que todos estão cansados, já está chegando o final do dia. Foi um dia muito de conhecimento, de aprendizado. Tivemos aqui diversos painéis, diversas personalidades. Aqui nós temos muitos especialistas, passaram por aqui ministros, profissionais da educação, secretários de Estado, professores, prefeitos, enfim, a comunidade, né, escolar inteira do nosso Brasil, com o objetivo de discutir aqui a alfabetização na idade certa das nossas crianças no nosso país. Iniciando esse último painel do dia de hoje, nós temos como tema a alfabetização das crianças na agenda intersetorial. E para fazer parte desse painel, foram convidados ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, sejam bem-vindos. Ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco, seja bem-vinda. E o Ministério da Fazenda, aqui representado pela Carina Vitral, que é assessora da Secretaria Executiva. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós falamos aqui em um dos principais temas sobre o regime de colaboração. Como trabalhar essa política pública, uma das mais importantes do nosso país. E a nossa meta é não deixar nenhuma criança para trás. Precisamos atender todas elas e fazer com que essas crianças sejam alfabetizadas quando ela completa 7 anos de idade, no 2º ano do ensino fundamental. Acabamos de ouvir aqui a fala também do ministro Camilo, o qual eu levo o meu abraço também, e falar que nessa gestão do presidente Lula, o que nós estamos vivenciando é o diálogo, muito próximo. Era uma ação que há muito tempo não acontecia com estados e municípios. Eu estou na minha secretaria lá do estado de Mato Grosso desde 2017, e só nesse ano o ministro Camilo já foi 3 vezes no estado de Mato Grosso para falar de várias ações em colaboração, em várias ações em parceria com o Estado. E essa agenda intersetorial ela é muito importante para a gente garantir o resultado e a eficácia dessa política pública. Então, o ministro Camilo falou aqui de uma agenda importante também, alfabetizar jovens e adultos, né? Lá no estado de Mato Grosso, 6% de jovens e adultos não são alfabetizados.
Eu tenho certeza que isso é uma realidade nos outros estados também. E a gente não pode tampar os nossos olhos e esquecer dessa população significativa. Se eu quero uma criança alfabetizada, eu preciso que o pai dela também seja alfabetizado. E nós temos hoje uma realidade de muitos adultos que ainda não estão alfabetizados no nosso país. Então, nós vamos iniciar esse bloco agora com a fala da Karina, representando o Ministério da Fazenda. Vai ter 15 minutos da sua fala para falar da agenda intersetorial. Como o Ministério da Fazenda pode contribuir com esse grande projeto que os estados já estão realizando, juntamente com o programa, com a política pública do governo federal, que é a criança alfabetizada, apresentado pelo nosso ministro Camilo. Está com você a fala. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, gente. Quero cumprimentar a realização do evento, quero agradecer o convite do Veveu, trazer aqui o abraço do ministro Fernando Haddad a esse evento, o ministro que já foi ministro da Educação também, então tenho um carinho muito grande por essa pauta. Quero cumprimentar meus companheiros aqui de luta, a ministra Aniele Franco, o ministro Wellington, quero cumprimentar a mediação da mesa e dizer que, para mim, é um prazer muito grande ser convidada do Ministério da Fazenda para discutir esse tema, porque eu fui presidenta da União Nacional dos Estudantes, né? E agora eu sou assessora... Agora eu sou assessora da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, mas até pouco tempo eu estava... Agora eu estou, na verdade, numa nova forma de luta, né? Porque eu não acho que a gente sai da luta quando a gente vem para o governo, muito pelo contrário, a gente faz da política pública também uma trincheira de luta. Mas até pouco tempo eu era uma liderança estudantil, lutando pelo Plano Nacional de Educação, participando das CONAIs, das Conferências Nacionais de Educação. Então, para mim, é um carinho muito grande poder voltar e discutir quais são os aspectos econômicos, né, de um processo tão antigo de insucesso da política pública de superar o analfabetismo no Brasil e quais são os aspectos econômicos disso, né? Porque é óbvio que também tem influência, tem consequência para a economia brasileira. E para mim também é um prazer muito grande ser convidada aqui como representante do Ministério da Fazenda, porque talvez em outros momentos, né, naquela época que a gente não gosta de lembrar do Posto Ipiranga, enfim, a economia, o Ministério da Economia não tinha nada a ver com isso. Mas, não, nessa gestão, na gestão do ministro Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda tem a ver com educação, tem a ver com o projeto de futuro, quer discutir o que a gente quer para o nosso país para os próximos 10, 20 anos. Quais são os gargalos do ponto de vista da educação social que nós precisamos resolver para ter uma economia mais pujante. E, com certeza, a educação é um dos pilares fundamentais para isso. O ministro Fernando Haddad tem dito que esse primeiro semestre foi um semestre de arrumar a casa. E teve arcabouço fiscal, teve reforma tributária, mas que, a partir de agora, através do plano de transformação ecológica, eu vou utilizar aqui de um PowerPoint para vocês conhecerem esse plano, porque para a gente também é bem importante divulgar, discutir com amplos setores esse plano para o Brasil, que, como diz o presidente Lula, não é um plano de transformação ecológica, é um novo Brasil que pode surgir da união, da transição, por um lado, de uma economia para uma economia de baixo carbono, ou seja, a meta de descarbonizar a economia com relação a diversos setores, mas, mais que isso, é aproveitar que vamos fazer transformações na nossa economia para criar um novo ciclo de desenvolvimento para o nosso país, baseado numa economia limpa, na energia limpa, na bioeconomia.
E aí eu queria apresentar o que a gente tem pensado para esse plano, para vocês verem e pensarem junto com a gente qual é o papel da educação nesse novo ciclo. Então, rapidamente aqui um beabá da questão climática, né? Porque a gente sempre gosta de apresentar esses dados, porque talvez de quem não é da área ambiental, quem não é da área da economia, é muito representativo isso. Isso daqui é o histórico de emissões de CO2, né, dos gases do efeito estufa, desde 1960. Esse gráfico já é bastante significativo da subida, né, da emissão de gases. Mas se a gente pegar esse outro gráfico aqui, que é como se a gente estivesse indo lá atrás, no ano 0, até agora, olha o que a gente está fazendo. Isso daqui, basicamente, ali no início, é a Revolução Industrial. E desde que a gente foi desenvolvendo o capitalismo no mundo, a emissão de gases do efeito estufa tem crescido vertiginosamente. E aí, qual é o problema disso? O que tem causado, né, rapidamente? O uso da terra, carvão, petróleo, gás, cimento, enfim. É indústria / produção de energia. Mas o que a gente tem com isso? Por que lutar contra as mudanças climáticas? Por que reverter o quadro de emissões de gases do efeito estufa? Primeiro, porque a crise climática afeta os mais pobres, né? Ali você vê no mapa, em verde, quem tem menos risco e em vermelho, quem tem maior risco. E são os países geograficamente subdesenvolvidos, inclusive, quem tem maior risco de sofrer com os impactos da crise climática. E no Brasil também é assim. Nas regiões mais pobres no nosso país serão as mais afetadas com o aumento da temperatura da Terra. Agora, o plano de transformação ecológica não vê somente as mudanças climáticas como uma necessidade de reversão, mas também como uma oportunidade. E aí a conjuntura internacional também precisa ser levada em conta. O mundo comprou a agenda climática e aqui, nesses 3 quadradinhos, tem 3 grandes planos internacionais. O primeiro, Inflation Reduction Act, que é o IRA, nos Estados Unidos, é um plano de quase $1 trilhão em investimentos em energia limpa. O Green New Deal Industrial Plan, que é da União Europeia, um grande New Deal verde, né, da indústria, e a China com o 14º Plano Quinquenal. Isso significa que as 3 maiores economias do mundo vão colocar muito recurso nessa agenda climática, em energias limpas, e nós precisamos saber como o Brasil vai se posicionar quanto a isso. Eu falei o exemplo dos Estados Unidos, vou passar rapidamente. Estão sendo pensados, inicialmente, 580 bilhões de dólares, e agora, nessas novas projeções, já está chegando a 1,2 trilhões de dólares que vão inundar os mercados no mundo todo em torno de uma energia verde, mas também em torno da proteção, do incentivo da indústria dos Estados Unidos. Nós precisamos ter o nosso plano para proteger e incentivar os nossos caminhos para a economia. E aí o plano, então, se estrutura sobre os objetivos lá em cima. O emprego e produtividade, sustentabilidade ambiental e justiça social. E dividido em 6 eixos. As finanças sustentáveis, que diz respeito a como que a gente vai captar recursos para essa nova economia verde. O adensamento tecnológico, e aqui tem tudo a ver com a educação, e eu vou destrinchar um pouco mais esse segundo eixo, porque tem tudo a ver com a formação de mão de obra, a formação das nossas crianças, as novas profissões do futuro, que são consequências, né, de uma população alfabetizada, a bioeconomia, a transição energética, a economia circular e a nova infraestrutura verde e de adaptação. Eu estou passando aqui rapidamente, mas para que isso desperte a curiosidade de vocês, procurarem no site do Ministério da Fazenda, enfim, esse é um plano em construção, mas que estamos colocando as primeiras medidas no ar
a partir dos próximos meses, então queremos a contribuição de vocês. E aí, o papel da Fazenda, além da coordenação, né, do plano, é oferecer instrumentos financeiros, fiscais, regulatórios, administrativos para isso. Mas quais são os potenciais do Brasil? Eu acho que parou aqui. Pronto. Então, a oportunidade para ser uma potência ambiental no mundo todo, a energia solar, né? A insolação no Brasil é melhor do que a maior parte do globo terrestre. A eólica, os ventos brasileiros estão entre os melhores do mundo todo. Isso é bom para o desenvolvimento regional, né, Wellington? É o Nordeste brasileiro, são áreas que podem viver um novo ciclo de desenvolvimento através dessas energias limpas. Os biocombustíveis, que podem colocar um novo ciclo na indústria açúcar-alcooleira, que é a indústria da cana-de-açúcar. O diesel verde, que é um diesel igual àquele que a gente coloca nos caminhões, só que feito a partir do óleo vegetal. O hidrogênio de baixo carbono, que é a separação das moléculas H2 do O, que faz com que crie esse hidrogênio e seja um transportador de energia, de todas elas que a gente possa produzir, a solar, a eólica. A bioeconomia, porque nós precisamos responder a pergunta qual é a economia possível e compatível com os nossos biomas, destacadamente o bioma amazônico. E a indústria do futuro pode estar no Brasil. Então, o plano de transformação ecológica, ele é um plano de descarbonização da economia, eu queria ressaltar, mas ele é um plano, sobretudo, de tecnologia, é um plano, sobretudo, de desenvolvimento sustentável, é um plano, sobretudo, de empregos verdes bem remunerados. É isso que a gente quer reconquistar para o nosso país. O verde pode ser a nova política industrial no mundo todo, e o Brasil, que tem vantagens competitivas e comparativas com relação do resto do mundo todo, pode, através de produção limpa, barata e abundante de energia, a gente pode atrair investimentos industriais para o nosso país, fazendo com que a gente supere a nossa condição de subdesenvolvimento. E aí, gente, eu quero entrar aqui no beabá de vocês, né, na arena de vocês. Como produzir tecnologia sem a educação? Como produzir ciência sem a educação básica? Como produzir inovação sem investimento nas universidades, sem investimento nos institutos federais, sem investimento nas escolas públicas, sem investimento no ensino técnico e profissionalizante? Tudo isso tem a ver com isso. Esse gráfico que está ali mostra a relação de inovação e per capita, né? Inovação por população. E você vê que o Brasil é um dos menores em investimento em inovação, em produção inovadora per capita. E a pergunta que a gente precisa fazer é, diante desse novo Brasil que pode surgir, impulsionado pelo governo Lula, impulsionado pelos ministros do governo Lula, por esse governo que voltou a ter um plano, porque o Brasil voltou para cuidar da educação, voltou para a pauta climática, né, abandonando o negacionismo climático, voltou para um projeto de desenvolvimento que pensa o Brasil de hoje, mas que pensa o futuro dos brasileiros. E nós precisamos nos perguntar, o que a gente precisa transformar na educação para esse novo tempo, para esse novo ciclo? E vocês falaram aqui o dia inteiro sobre políticas públicas de alfabetização, de superação do analfabetismo, e as consequências de ter uma população que ainda não superou o analfabetismo é ter
um desperdício de cérebros, de potencialidade para esse novo Brasil. Então, eu elenquei aqui questões a serem debatidas, né? Então, o novo ciclo de desenvolvimento verde vai exigir uma política educacional, enormes desafios, né? Superar os antigos problemas, como é a superação do analfabetismo, precisa ser enfrentada, porque senão vira entrave para o desenvolvimento. Será necessário pensar a formação de mão de obra. É claro que a educação está muito além da formação de mão de obra, mas ela influencia na educação profissionalizante, na educação técnica, tecnológica. A formação de mão de obra para essas novas tecnologias existentes e que ainda vão surgir. Então, precisa ter uma formação, do ponto de vista das profissões e dos caminhos, absolutamente atualizada. Novas profissões vão surgir e outras desaparecerão. Como lidar com isso em pleno século XXI? E a integração das universidades, da pesquisa, da ciência e tecnologia com o setor produtivo, para que cada vez mais a gente, através de inovações tecnológicas, tenha ganhos de produtividade. Essas são apenas alguns dos pitacos que a gente tem tido, mas não só pitacos, a gente tem construído, em conjunto com o Ministério da Educação, diálogos para pensar como pensar esse novo Brasil através também da educação. E, por fim, terminar com essa máxima, né? A transformação ecológica é uma oportunidade para o Brasil e não somente um custo. E quando você tem o Ministério da Fazenda pensando, junto com os outros ministérios, como um país, um projeto de país, a gente tem mais esperança de que o nosso país voltou e o nosso país tem jeito. Obrigada. Muito obrigado, Karina. Parabéns pelas suas contribuições. E o que me chamou a atenção aqui, no início da sua fala, é que o Ministério da Fazenda tem tudo a ver com a educação. Tenho certeza que muitos secretários municipais e estaduais que estão aqui sempre tem uma discussão árdua lá com o secretário de Fazenda, com o secretário que cuida das finanças do município. E nós só vamos garantir que a criança seja alfabetizada na idade certa se a gente garantir essa criança, esse jovem, no orçamento. Garantir essa criança no orçamento significa dizer que as ações vão acontecer. Então, todas as vezes que a gente planejar o nosso plano de trabalho, discutir o nosso planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, o orçamento é fundamental. E vendo o Ministério da Fazenda falando dessa forma, nos enche de esperança quando o ministro Camilo apresentou aqui que vai ser investido nos próximos 4 anos 3 bilhões de reais no programa Criança Alfabetizada, para garantir a política em regime de colaboração, para garantir a contratação dos articuladores estaduais, articuladores municipais, garantir que as avaliações elas sejam executadas nos municípios. Eu acho que esse é o grande papel. Trabalhar o governo federal juntamente com o Estado numa política em regime de colaboração, induzindo esses municípios, que afinal, aonde acontece a política pública é no município. Eu sempre falo lá no estado de Mato Grosso para os 141 prefeitos. A política, o aluno, o profissional da educação, ele está no município. Então, a gente tem que induzir os municípios a boas práticas. E, às vezes, aquele município pequeno, onde tem 5 mil, 6 mil, até 10 mil habitantes, nunca teria condições de investir lá do seu orçamento um material didático que converse com a rede dele, uma formação que tenha a cara do professor do município, uma política de incentivo, um articulador sendo contratado para fazer a formação dos seus professores naquela região. Então, isso é muito importante. E pensando também no estudante do século XXI, pensando nessa matriz econômica, nessa matriz sustentável, né, a questão do baixo carbono, a educação, formar esses jovens para essas profissões do século XXI, né, pensar na educação técnica profissionalizante, isso é muito importante. Fazer com que a política do ensino médio garanta essa qualificação técnica, essa qualificação profissional. Pensar nesses postos de trabalho. Eu vejo essa agenda intersetorial super importante. A gente tem que conversar com todos os ministérios, porque a educação é um papel de toda a sociedade. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua fala.
Eu convido agora senador, governador e agora ministro Wellington Dias, que é um craque aí, eu tenho certeza que é um apaixonado pela educação e agora está na missão aí do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, né, da Família e Combate à Fome. E no início da minha fala, ministro, aqui no painel de abertura, eu falei que a gente tem duas oportunidades agora de combater a fome no Brasil. A primeira é que vocês estão cuidando, que você combate com a panela do presente, que é colocar o arroz, o feijão, a carne lá na mesa, né, das famílias brasileiras. E para a gente combater a fome do futuro é com a panela da alfabetização. É só com a educação que nós vamos combater, de fato, essa desigualdade e garantir que aquelas crianças, aqueles jovens possam colocar em prática os seus sonhos. Então, nós, como gestores públicos, temos essa responsabilidade. Então, convido o nosso ministro Wellington Dias para a sua contribuição. Muito bem. Boa tarde. Olha, para mim é uma alegria muito grande. Primeiro, sabemos aqui, tanto eu, a Aniele, como também a Karina, mas eu acho que mais de tudo vocês, da gente ter tido nas escolhas do presidente Lula, duas escolhas especiais. A primeira, a escolha de Camilo Santana, né, essa história belíssima do estado do Ceará, a exemplo de uma geração de vários secretários, secretárias, com muita dedicação e entregas de bons resultados. O outro, pegar um da educação e botar lá na fazenda, viu? Acho que no dia a dia, quem lida aí com as fazendas, sabe que quando chega lá, a conversa às vezes fica truncada, viu? Então, é muito importante. Lá a gente fez também lá, na época que eu era governador, o Rafael, que tem uma experiência em educação, quem foi lá para a fazenda lá, deu tão bom que virou governador lá no primeiro turno. Quero aqui saudar com muita alegria, então, toda a equipe do MEC, toda a rede de educação dos estados, dos municípios, cada secretário, secretária, cada liderança municipal também, aqui, cada gestor, gestora, e também, é claro, com muita satisfação, aqui cada professor, professora, cada um dos que eu sei com muita paixão, tem áreas que só dá para trabalhar se for com o coração, né, com o amor. E a educação, o social, enfim, são destas áreas. Sim, deixo um abraço aqui ao Camilo, dizer do agradecimento desse convite. Aqui a Associação Bem Comum, do Bem Comum também, eu quero pedir aqui uma salva de palmas, uma importante parceira de muitos estados por esse trabalho, aqui através do Veveu. Aqui a minha querida Aniele. Aniele aqui nos inspira, né, tanto pela sua própria história, mas de modo especial pela forma corajosa com que trabalha desafios. Certamente ela vai colocar com muito mais força o desafio da igualdade racial. O nome do ministério já diz a missão, então não é uma tarefa simples. Eu que venho dos povos das origens, né, da população indígena, sei aí o quanto temos passos a dar em relação a negros e negras, em relação a tantas desigualdades que temos. Aqui o prazer de ter aqui como mediador, nada menos do que o meu querido Alan Porto, leva lá o meu abraço ao governador do Mato Grosso, fomos colegas juntos aí nessa caminhada, vamos estar lá em Mato Grosso sexta-feira, lá juntamente com o ministro Paulo Teixeira, o ministro Fávaro, outros ministros, vamos estar lá tratando do tema social, também do Plano Safra, enfim, várias outras áreas. Minha querida Karina, que alegria, não é, ver você que vem aí dos movimentos de base aí dos estudantes e agora sentada aí nessa missão na educação. Em nome de todos os estados aqui, em nome do Roberto Souza, secretário da Educação da Paraíba, aqui em nome do Rony Vieira, secretário de Educação do Paraná, e da Fátima, secretária de Educação do Goiás, da Priscila, também
aqui prefeita de Ferraz, Vasconcelos, em São Paulo, saudar aqui a cada uma de vocês. Eu vou ficar de pé aqui, só para colocar. Estes dias, quando esteve lá no Piauí, a gente, tanto o presidente Lula e também a Aniele, teve lá o ministro Camilo, lá ele teve um encontro com 2 jovens. Um primeiro era um jovem que, quando presidente, em 2003, quando foi lançar o Fome Zero, lá no Piauí, ele encontrou-se com uma família, entre tantas famílias, da cidade de Guaribas. Guaribas, naquele instante, naquele retrato, a cidade mais pobre do Brasil. Pobreza na educação, o IDH era menos de 0,3, a gente não conseguia nem saber, porque só consegue medir ali até IDH 0,3, é difícil medir abaixo disso. Muito baixo desenvolvimento em educação. Aliás, era 0,3 também o do Estado, o IDH 0,3. E, na educação, desculpe, o IDH geral 0,4. E ali, aquela família, era 5 filhos, pai e mãe, e um garoto chamado Natanael, 8 anos. O presidente entregou para ele o primeiro cartão do Fome Zero, que mais tarde se transformaria em Bolsa Família. Aquele garoto, agora, por conta principalmente da educação, ali não tinha ensino médio, passou a ter ensino médio, não tinha ensino técnico, passou a ter ensino técnico, passaram os alunos a ter porta de chegada pelo ProUni. Natanael chegou lá, passou no vestibular, foi estudar em Campinas, em São Paulo. Ele, casado com uma outra piauiense que foi parar lá em Campinas, os dois se formaram em Direito, são advogados, trabalhando em Campinas, São Paulo, né? E trabalhando para o terceiro setor, trabalhando com os movimentos sociais. E agora, na ida do Camilo, essa pactuação com o governador Rafael, onde foi assinado lá o pacto pela alfabetização na idade certa, o pacto para a implementação de escola de tempo integral. O Piauí é um estado também que já cumpre a meta que o Brasil está querendo alcançar na área de escola de tempo integral. E a meta lá agora é alcançar 100% das escolas de tempo integral, inclusive caminhando para que se tenha, com o modelo da escola de tempo integral, a condição de ter toda a grade necessária para a educação básica e ter o tempo também necessário para a educação profissionalizante, além da retomada das obras inacabadas e lançado lá esse plano de melhoria na rede de educação. E lá, quem falou em nome dos professores e professoras foi o professor Heraldo Folha. Na época também, 2003, era um menino que também, a exemplo do Natanael, estudou. Ele fez essa área nova das tecnologias avançadas e vejam só, é professor, concursado, Universidade Estadual, dando aula de nível superior, sabe aonde? Em Guaribas, e dando aula, sabe de quê? De tecnologias e inteligência artificial em Guaribas, no Piauí, aquela cidade do Fome Zero. Então, eu conto essas duas histórias para mostrar a força da educação na vida. Poderia contar a minha própria história e, olhando para esse auditório, tenho certeza que centenas e talvez de histórias também de vencer a fome,
vencer a pobreza e o alicerce é a educação. São muitas coisas que são importantes para vencer a fome e vencer a pobreza, mas nenhuma delas é tão potente quanto a educação. Digo isso por uma experiência própria, né, de ter vivido a fome e a pobreza e ter tido a oportunidade de ser por 16 anos, acompanhando mais de 20 anos, a experiência do Piauí, que era IDH 04 e agora em 22 era muito baixo desenvolvimento no IDH e alcançou em 22 agora 07 alto desenvolvimento, tá certo? Com melhoria em educação, em expectativa de vida e também em renda. Então, para mostrar que tem uma força fundamental. Também é um estado que tem o ensino técnico em todos os municípios, o ensino superior em todos os municípios e chegando a próxima de 70% dos municípios com pós-graduação, tá certo? E não é à distância, é presencial, a gente usa também a mediação tecnológica. Eu conto sobre isso para também trazer para a realidade de dezembro, janeiro de 22, janeiro de 23. Recebemos o Brasil com 94 milhões e 700 mil pessoas na pobreza. No meio disso, aí nós estamos falando de aproximadamente 19 milhões de crianças e adolescentes na pobreza. Estamos falando de um país que o presidente Lula tomou posse e ali encontramos o Brasil com 55 milhões de pessoas no Auxílio Brasil. Depois, Bolsa Família, que significa na extrema pobreza. São aquelas pessoas que vivem numa família, ou às vezes até abandonadas, com uma renda abaixo de R$ 218 per capita, que é o que a gente trabalha no Brasil como a linha abaixo da pobreza, a miséria, a extrema pobreza. Então é um grande desafio, é um grande desafio. E eu vim hoje aqui, quando me falaram desse encontro, na verdade, para fazer um compromisso, uma proposta e um compromisso. O Ministério do Desenvolvimento Social já trabalha integrado com a educação. Mas eu vou ser sincero com vocês, ainda pouco integrado. Ainda pouco integrado. O SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, ainda é pouco conhecido. Nós estamos falando de uma rede que tem diretamente, ou seja, sustentado com uma forte participação do MDS, mas integrado com estados e municípios, uma rede com 12 mil unidades no Brasil inteiro. Um centro de referência de assistência social, a exemplo das UBS, em cada município. Cuida da nossa a atenção primária, cuida do ensino infantil, do ensino fundamental, vamos comparar. Cuida da atenção básica, né? O nome lá também é atenção primária e atenção básica. Assistentes sociais, psicólogos, cadastradores, o agente social, que a gente chama de visitador, enfim. E ali nós temos ainda o CREAS, que é a nossa média alta complexidade, que equivale a um ensino médio superior na educação. São pessoas com graduação, com mais formação adequada, especializados em pessoas com deficiência, em população de rua, em crianças e outras pessoas que perderam vínculos, enfim, com a situação mais dramática do ser humano, eu chamo assim de cuidar da UTI, não é, do social. Essa rede é extraordinária. E o Brasil desmontou, mas ainda tem uns saldos aí de centros POPs, centros mesmo especializados no desafio, que é muito maior do que era lá atrás, da população em situação de rua. Mas quando a gente soma isso com
as redes de acolhimento, ali onde a gente estava agora há pouco, lá em São Paulo, lá num evento tratando, por coincidência, educação social e gestão do terceiro setor, e ali eu pude ver a força do SUAS. Ou seja, ali a gente tem um trabalho do grupo que faz a obra Dom Bosco, que é uma rede que está presente em todo o Brasil, integrado com o município, com o Estado e essa participação. Mas vejam só, o fato é que nós temos integrado com todas as redes de acolhimento, ali onde a gente cuida de crianças que a mãe abandonou, às vezes, na maternidade, por razões diversas. Pessoas com deficiência que são abandonadas, pessoas que foram parar numa situação de rua e por aí vai. Então, nós chegamos a 36 mil unidades em todo o Brasil. 36 mil unidades. Eu estou falando de um conjunto de profissionais que chegam a 370 mil pessoas que, no mínimo 2 vezes por ano, vão na casa de todas as pessoas naquele município. E, a partir daí, muitas vezes, quase, tem aqueles casos que vão todas as semanas. Eu conto isso para que vocês compreendam a importância da integração, na minha opinião, do SUAS, do sistema da educação, mas o sistema da saúde, e acho que temos que avançar para o sistema vinculado ao trabalho e também à segurança, que são aqueles que a gente trabalha. Claro, sobre a orientação da Aniele em relação aos graves problemas específicos, da igualdade racial, da Cida em relação às mulheres, da Sônia em relação aos povos indígenas, lá o Silvio Almeida naquilo que abarca quase tudo isso na área dos direitos humanos. O que eu estou propondo aqui na prática quando a gente elaborou a nova lei do Bolsa Família, nós trabalhamos algumas fortes mudanças. Uma primeira delas, quando entra na rede de proteção, não sai mais. Não deixa mais de ser protegido. O Brasil tinha um problema de entra, sai, entra, sai. Nós estamos modernizando o cadastro único, fazendo medição já, todo mês uma nova folha do cadastro único, integrado com vários sistemas, que coloca uma base de dados de 1,3 petabyte de informações, mas também com toda essa rede que faz visitação. Tem a escrita, porque quem não tem direito sai, e quem está fora e tem direito entra. A gente completou agora, para vocês terem uma ideia, 2.300.000 famílias que tinham direito, estavam passando fome e não conseguiam entrar. Nós estamos falando aí de mais ou menos 7 milhões de pessoas. Do outro lado, também, nós temos mais de 3 milhões de pessoas, vejam só, pessoas com salário mensal comprovado de 20 mil reais, 6 mil reais, sei lá quanto, e recebendo Auxílio Brasil. Então, você imagina, 1 milhão de pessoas dessa, é um desvio de 8,4 bilhões por ano, só para a gente ter uma noção do tamanho do que se fez. Então, o que é que nós temos que trabalhar? O foco eu disse, a gente tem que trabalhar com a população adulta, por isso que é importante o programa de jovens e adultos, desde a alfabetização do adulto até a oportunidade de trabalhar. Eu acho que esse é um caminho importante. Mas a grande aposta do Brasil, desde o primeiro momento do Fome Zero, é não perder nenhum das novas gerações. Nenhuma pessoa, nenhuma criança que nasceu de 2003 para cá, a gente deixar de dar a mão. E veja os dados que devem ser divulgados com... a expectativa é que seja agora na próxima semana, um estudo que trata da primeira geração, nós vamos completar agora 20 anos, daquela geração dos primeiros 10 anos do Bolsa Família. 60% saiu da pobreza, dessa geração do Bolsa Família, e
mais da metade foi para a classe média. Então, é um sinal que o caminho é vigoroso e é certo. É isso que a gente está retomando. Aqui, a preocupação com a saúde, por isso, a preocupação com a gestante, o pagamento, na verdade, ele é mais para a gente ter o controle. Recebe um mínimo de R$600, mas recebe, além disso, mais R$50. Na verdade, é muito mais para a gente ter ali um controle específico. Assim como a própria criança, mais 150 numa família pobre faz a diferença, mas a essência é poder ter o acompanhamento da criança com mais de 7 também e o adolescente até completar 18. É a fase que se a gente, que nem uma árvore, né? Você, quem já trabalhou com plantação, eu gosto muito do campo, quando você coloca ali uma semente, acompanha o germinar, o nascer, enfim. Então, quem já criou filho, filha, quem é avô, avó, sabe aqui perfeitamente do que eu estou falando. Por isso, o que a gente está trabalhando é para garantir as condições, né, de não perder ninguém. Esse acompanhamento com saúde, matriculado, já na primeira infância, ter a condição de creche para quem precisar, ter a condição, não é, de não só estar matriculado, estar frequentando, estar ali tendo aproveitamento, ou seja, aprendizado, inclusive o aprendizado na idade certa. O ideal é já até os 6 anos de idade, mas no máximo até os 7 anos, ou seja, primeiro e segundo ano, como o ministro Camilo colocou aqui, é o desafio, de maneira que, a partir daí, você poder garantir a educação básica como alicerce mínimo numa perspectiva de porta para uma profissão, de nível técnico, de nível superior, de pós-graduação, enfim, como aconteceu com Natanael, com Heráclito, assim, milhões no Brasil. E aqui o desafio é, como que a gente pode fazer um acompanhamento ainda mais forte? Não dá para a gente conversar somente quando a criança já abandonou a escola. É preciso que a nossa rede saiba, junto com a rede de educação, ali, quando começou a faltar a aula. O que aconteceu? Está tendo violência em casa? É alimento? É falta de condição de transporte? Eu acho que se as duas redes trabalharmos juntos, a gente tem uma possibilidade muito grande de não perder ninguém. Então, hoje eu vim aqui participar desse momento, todo o apoio para essa meta da alfabetização na idade certa, mas principalmente para que a gente possa ter um olhar especial para todas as pessoas do Brasil, mas um olhar muito especial para esse público do Cadastro Único e especialmente do Bolsa Família. Nós juntos lançamos agora, como eu disse, o Brasil Sem Fome. O presidente hoje fez um discurso poderoso na ONU. Um líder que chega na ONU e ali, sustentado numa história de vida e daquilo que fez e está comprometido de novamente fazer no Brasil, diz ao mundo: e que tal se a gente ficar indignado quando encontrar uma pessoa passando fome? Porque se a gente não ficar indignado, não adianta fazer compromisso. Então, o que ele lá está querendo é que o mundo inteiro, cada país, tenha indignação por conta de pessoas que passam fome. E o compromisso de tirar da fome. A indignação de pessoas que estão na pobreza. Ele contou esses dias de um garoto, na viagem que ele fez à África, que disse para ele, eu viajei com ele quando fomos lá para o Piauí lançar o Brasil Sem Fome, e ele disse que encontrou um garoto 8, 10 anos, lá num dos países da África, e ele disse: vem cá, me dê um abraço. O garoto deu um abraço, aquele jeito dele, e eu te pergunto, qual é teu sonho? O que que você deseja para você, do seu futuro? E o garoto disse: eu quero ser pobre. E ele disse que tomou um susto. Não, você quer ser o quê? Você quer? Eu quero ser pobre. Mas por que você quer ser pobre? Porque a miséria que eu vivo, eu tenho inveja dos pobres daqui.
Então, é isso que acontece, não é, à nossa volta no Brasil e em muitos lugares do mundo. Indignação. É isso que o presidente chamou hoje lá. E mais ainda, respeito ao ser humano, a paz. Não interessa se é na Ucrânia, se é na Rússia, em qualquer lugar do mundo. Nós temos que pensar na paz, pensar nos direitos humanos. Ou seja, o presidente hoje botou na mesa da ONU a pauta e o compromisso que quer da ampla maioria do povo. Então, a gente, por isso, aumenta a nossa responsabilidade no Brasil. É um líder mundial que, ao fazer isso, chama para si também uma grande responsabilidade. Eu quero, com essas palavras, dizer a vocês que é preciso a gente trabalhar juntos, todas as redes existentes. E, mais uma vez, repetir aqui, eu vim aqui hoje para estender a mão. MDS e educação. Queremos trabalhar juntos para valer, tá certo? Porque eu encerro dizendo para vocês, novamente, podem acreditar, nós vamos tirar, do jeito que fizemos lá atrás, sobre a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, nós vamos tirar o Brasil do mapa da fome. Vamos tirar o Brasil do mapa da fome e vamos fazer isso reduzindo a pobreza ano a ano. E vamos fazer isso para garantir que a gente tenha mais igualdade. E vamos fazer isso com a promoção da dignidade. Quem é que a fome não é só comida, a fome não é só a renda. Quem é que não tem casa? Está aí o Minha Casa Minha Vida e a prioridade são essas pessoas mais pobres. Onde que não chegou energia? Onde que não chegou internet? Onde que não chegou água potável? Onde que não chegou, não é, o calçamento? Onde que ainda não tem documento? Ou seja, são 33 programas e é por isso que a gente tem que trabalhar juntos. Porque não é só no CRAS. A gente tem que olhar isso lá na escola. Lá na universidade. Eu estou conversando com os reitores. Quantos alunos da sua universidade têm famílias, são de famílias que estão no Bolsa Família? Quantas da escola de ensino médio são do Bolsa Família? Então, a gente tem que ir lá na escola orientar para que a gente possa, de forma integral, alcançar esses resultados. E vamos chegar lá. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, ministro Wellington. Deu uma aula aqui para nós, né? Falou das boas práticas do estado do Piauí. E o Brasil tem que aprender com o Brasil, né? O meu governador lá, o Mauro Mendes, quando ele foi assinar o meu ato como secretário de Educação, ele falou o seguinte: a gente não precisa reinventar a roda. Você vai pegar as 10 melhores educações do Brasil, você vai buscar as evidências e, através dessas evidências, você vai construir um planejamento estratégico. E lá nasceu Educação 10 anos, que é uma política de curto, médio e longo prazo para garantir que, de fato, a educação melhore essa qualidade e esteja numa posição de excelência. E lá nós colocamos como uma política de Estado. Independente de eu estar na condição de secretário hoje, ou governador, na condição de governador, os próximos governadores têm que seguir essa política. A gente tem que acabar com esse negócio do Brasil de desconstruir as boas práticas. Todo passa gestão, entra gestão, tem que começar um planejamento novo, tem que começar uma política nova. Está errado. Nós temos que fortalecer aquilo que está dando certo e ajustar a rota onde não está dando certo. Então, o ministro Wellington falou para nós aqui sobre também a preocupação de ter a base de dados do Cadastro Único atualizado. Porque boa parte das nossas políticas aqui, enquanto secretário municipal e secretário de Estado, está nessa direção, desde a conectividade, desde direcionar um recurso para aquele município, para aquele estudante, está atualizada essa base. E lá nós temos a busca ativa escolar. Acionar essa rede de proteção é extremamente importante, né? Nós temos lá escolas, né, estados e municípios que têm diversos problemas. E uma coisa que não foi dita aqui, mas a violência dentro das escolas, as facções dentro da escola, a questão do tráfico de drogas, as violências, a questão do racismo, a questão do bullying. Isso é algo que vem impactando também na evasão escolar. E nós só vamos diminuir a evasão escolar com políticas transversais.
é com o Ministério da Fazenda, é com o desenvolvimento social, é com a igualdade racial, é trabalhando de forma transversal a política para que essa rede de proteção seja acionada e aquela criança, aquele jovem que está lá na ponta, seja assistido pelo governo federal, seja assistido pelo governo do estado e apoio para os municípios. É só assim que a gente vai mudar essa realidade. Então, seguindo aqui, nós temos agora a nossa ministra da Igualdade Racial, Niele Franco. Seja bem-vinda. Está todo mundo ansioso aqui para te ouvir. Ela estava preocupada assim, ó, o Hélio toda vez faz isso. Eu deixei eu com 10 minutos, 5 minutos. Eu falei para ela, fica tranquila, que os seus 15 minutos estão garantidos. E a gente quer saber da ministra quais são as principais políticas que pode ajudar nessa pauta da educação. Eu só queria dar um exemplo no meu estado, que lá nós temos 43 povos indígenas, nós temos 5 escolas quilombolas, nós temos escolas do campo, e o governador fez um programa super legal esse ano lá, que foi o primeiro intercâmbio cultural. Nós levamos 100 estudantes para a Inglaterra para fazer um curso de idiomas. E lá teve aluno do campo, teve aluno quilombola. Aqui nós estamos falando da criança sendo alfabetizada na idade certa. Um dos principais problemas, quando a gente aprofunda nos indicadores, é que ainda as crianças menos favorecidas, né, as crianças pretas, não têm a mesma oportunidade que uma criança branca tem. Quando a gente olha os melhores resultados, ainda são resultados no meio de crianças brancas. Como a gente promover essa equidade? Até porque dentro do nosso ICMS da educação, nós temos lá um parâmetro de equidade, né? Então, como levar isso para dentro das nossas escolas? Fazer com que lá dentro da sala de aula, essas políticas intersetorial façam sentido para quem mais precisa e, de fato, a gente colocar a equidade na prática nesse país. Está com você a palavra. Boa tarde a todas, todos e todes. Em minha defesa, Wellington, você sabe que eu amo te ouvir, mas a gente sempre brinca entre os ministros de enxugar, né? Eu estava aqui pensando, o Wellington vai me deixar com 10 minutos, mas eu amo ouvi-lo de qualquer maneira, é uma brincadeira interna. Mas queria primeiro saudar todos os professores e professoras, saudar essa mesa, dizer do orgulho e da honra de estar aqui, porque a gente sabe que quando o assunto é educação, não tem quem não se empolgue, né? Então está tudo certo vocês passarem dos 15 minutos. E eu pegar água. Brincadeira, gente. Mas eu fiquei pensando e anotando, porque é isso, como boa professora que sou desde os meus 17 anos, eu fui criada numa família que a minha mãe sempre falava para mim, e fala ainda hoje, né, da importância do nosso conhecimento. Só que o conhecimento, para a gente, ele perpassa por diversas etapas, né? Então, a gente nasceu e criou na Maré. Muitas vezes eu não conseguia chegar à minha escola ou voltar da escola por conta de operações ou por conta de algum tipo de violência. Por isso que ainda não tinha sido falado aqui, e eu queria aproveitar e pegar esse gancho do Alan, porque isso também interfere muito na alfabetização e na educação básica das nossas crianças, né? A gente pensar uma alfabetização do futuro, a gente precisa pensar agora em como a gente garante comida na mesa, como a gente garante, né, um tratamento e um cuidado para os nossos professores e professoras, não é largando os professores em qualquer lugar, e muito menos trazendo crianças para que a gente não consiga fazer com que permaneçam. Então, eu não podia deixar esse ganchinho inicial e dizer que, quando eu comecei a lecionar com 17 anos, eu comecei nos Estados Unidos, eu fui jogar vôlei, e eu, ao mesmo tempo que dava aula, eu também era tradutora de uma penitenciária. Estou falando isso só para trazer um contexto. E eu era tradutora de uma penitenciária que recebia, por mês, muitos brasileiros e brasileiras que tentavam entrar nos Estados Unidos ilegalmente. E eu comecei a lecionar para os filhos dessas pessoas e também para eles, porque não falavam inglês na época. E eu não entendia por que eles tanto queriam ir para lá, queriam sair do país. É óbvio que eu tinha nascido e criado na Maré, então tinha aquele meu recorte do meu território, mas eu nunca tinha dado aula até os meus 17 anos, até eu ir morar fora. E aquilo fez com que eu virasse o meu próprio sujeito e objeto de estudo, sabe? E entender a educação, tanto na Maré e em Manguinhos, que são áreas, né, de favelas no Rio de Janeiro, mas também entender a educação a nível Estados Unidos, me fez com que eu nunca parasse de estudar. E estar numa sala com diversos professores e professoras e profissionais de educação, a gente leva muito a sério a nossa atualização diária, porque a gente não pode entrar numa sala de aula todos os dias da mesma maneira que a gente entra em qualquer lugar.
E esse meu gancho inicial é para dizer que essa fala da minha mãe refletia em um outro lugar da minha vida, que era os meus 2 avós paternos, eles faleceram sendo analfabetos. E eu me lembro, assim, claramente na minha cabeça, a primeira vez que a gente conseguiu fazer com que a minha avó, Rosalina, escrevesse o nome dela, já com mais de 80 anos. E quando a gente falava para ela, a gente está morando fora, ou a sua neta tal está se formando, aquela alegria para ela, porque ela nunca teve acesso. E aí era um pouco do que eu queria trazer hoje e falar. Eu tive uma mãe, uma família, ainda tenho, graças a Deus, uma mãe que fala para mim, o seu conhecimento ninguém tira. Então, eu fiz 4 faculdades, é óbvio que tem história para isso, 3 mestrados e estou agora tentando terminar o doutorado. Eu sempre falo isso que eu não sei quando que eu vou me qualificar, mas na teoria eu qualifico ano que vem. Mas eu estou tentando, gente, eu prometo. E nessa minha trajetória e caminhada de ir para os Estados Unidos, me formar e voltar, quando eu entro na UERJ como cotista, com muito orgulho, sou uma defensora ferrenha das cotas, e que bom que a gente conseguiu a revisão das cotas esse ano. Mas eu também entro na UERJ, numa universidade que, aos poucos, estava se modificando, mas que era uma universidade extremamente branca. Na minha sala, eu entro para fazer inglês e literaturas e para pegar o reconhecimento dos 2 diplomas lá de fora de inglês e jornalismo. E quando a gente chega, eu tinha uma professora negra. E muitas vezes eu não conseguia sair da maré, ou as pessoas que moravam em outras áreas não conseguiam chegar. E quando a gente começa a dar aula e fazer estágio na UERJ, a gente começa também a sentir na pele o outro lado, enquanto discentes e docentes. E aquela experiência de estar naquele lugar e poder ser uma porta-voz, por exemplo, do meu estágio e levar para a minha professora, mas também estar na minha sala de aula, entendendo a empatia que é o que o Wellington trouxe. A gente está, infelizmente, num país que ainda tem pessoas miseravelmente passando fome e pobres. A gente não pode exigir uma alfabetização decente de uma criança que não come. Não tem como. A gente precisa pensar em quanto e como que a gente leva comida na mesa dessas crianças. Quando eu dava aula na Maré, muitas vezes eu deitei no chão da Maré tentando proteger meus alunos. Eu dava aula de Fundamental 1 na Maré. E eu pegava o meu computador, colocava no chão, abria, colocava uma música e deitava com eles no chão até o tiroteio passar. Quando a gente dava aula em Manguinhos, era a mesma coisa. A gente nunca sabia quando a gente ia ser interrompido com tiros. E quantas pessoas passam ou vivenciaram isso, e quando vivenciaram, não tem como chegar no lugar que a gente está hoje, enquanto governo, governador, ministro, enfim, secretário, e esquecer o que passou. E aí, todo esse meu link de gancho de falar da minha trajetória como professora, e eu gosto tanto de dar aula, um parênteses, que eu voltei a dar aula esse ano. E a gente não pode nunca, jamais, pensar uma alfabetização e pensar uma educação básica sem todos os nossos recortes, principalmente raciais e territoriais. A gente não pode nunca entrar num evento como esse e falar, não, a alfabetização do futuro, quando a gente não fizer um recorte para as crianças negras e crianças brancas. A gente está falando de uma lei da 10.639 que não é aplicada em todo o país. É algo que eu tenho falado muito com o Camilo, e que bom que é o Camilo nesse lugar, e que bom que ele entende, que bom que ele tem aceitado. E a gente está falando muito de um presidente que hoje, como o Wellington também traz, faz um discurso pautando a igualdade racial, desigualdades, o combate à fome. Eu estava nessa viagem que ele cita da África e o quanto que o presidente ficou tocado e mexido quando aquela criança falou aquilo. E veio na volta comentando sobre isso. Eu estou dizendo tudo isso porque, ao mesmo tempo que a gente está nesse lugar e nessa posição de pensar políticas públicas, de reforçar o quanto a educação é importante, a gente precisa também ter em mente as diferenças que a gente encontra nesse país. Pensar a educação quilombola, pensar a educação indígena, pensar em como que a gente inclui e não exclui ainda mais. Ontem eu estava no Senado com o senador Paulo Paim, e aí a gente estava fazendo uma audiência pública sobre pessoas negras com deficiência e a dificuldade que é da empregabilidade, da educação. E um rapaz veio online, o Levi, e falou, porque vocês sabem, né, sem educação não tem trabalho. E é isso que a gente tem de desafio nesse lugar. Uma boa parte do nosso país pensa que quando a gente fala sobre o combate ao racismo, quando a gente fala sobre lei de cotas, quando a gente fala sobre 10.639, quando a gente fala de professores antirracistas, é mimimi.
Mas a importância disso a gente pode comprovar com dados. Eu me lembro perfeitamente, a primeira vez que a gente chegou na UERJ para ter a aula de estágio, o primeiro estágio, uma professora virou para mim e falou assim, não tem como trocar o horário. O estágio, o horário dele é de 2 às 5h30. Aí eu falei, professora, mas a gente não vai conseguir chegar. A maior parte dos alunos dessa aula trabalham. Ela falou, o problema é de vocês, tranca a faculdade. E eu prometi para mim mesma que eu nunca seria uma professora igual àquela. Que eu jamais entraria na sala de aula sem eu ter empatia e cuidado no meu olhar para com qualquer que fosse os meus alunos. E assim eu fiz. Assim eu parei e falei, jamais eu vou copiar esse exemplo. Ela não cedeu, a gente fez um abaixo-assinado, ela cedeu por conta do abaixo-assinado. E a gente conseguiu trocar o horário do estágio. E não era apenas a Aniele que estava sendo afetada. Eram mais de 500 estudantes. E ninguém falava nada. Então, assim, a gente quando para e pensa na formação das nossas crianças, quando a gente para e pensa num país que bom que a gente agora está respirando, tendo um senso mais humanitário, eu diria, para pensar não só no combate à fome, mas também pensar em empregabilidade, a gente também precisa reforçar cada vez mais, seja em eventos como esse, seja na construção de políticas públicas, a importância da educação. Eu não me canso de citar nem Conceição, nem Carolina Maria de Jesus. A Conceição Evaristo, ela traz escrevivências para a gente. E ela fala que as nossas escrevivências nos moldam. A gente não pode permitir ou seguir permitindo e não se indignando quando uma criança é baleada numa escola pública, quando uma criança só faz aquela única refeição dentro de uma escola e aí, infelizmente, as pessoas vão lá e cometem corrupção para aquela merenda. A gente não pode permitir que as professoras sejam assassinadas protegendo as crianças e a gente fique ok. Então, pensar a Conceição é pensar que as escrevivências desses alunos e alunas sejam de vida digna, de alimento no prato, de uma educação de qualidade. E, por outro lado, quando a gente pensa em Carolina, Carolina fala para a gente, disseram que eu tinha sorte e eu lhes disse que eu tenho audácia. Sem audácia, a gente não consegue mudar esse país. Sem audácia, a gente não consegue alfabetizar as nossas crianças. E como muito bem o Alan falou no começo, existem sim algumas profissões que a gente precisa olhar e pensar que é no sentimento. Eu sou extremamente atravessada e impactada pela educação na minha vida. Eu cansei de ouvir que eu jamais seria nada. Eu cansei de ouvir. A gente cresce na maré, infelizmente, com muita violência, dizendo, você não vai ser nada. E a minha mãe chegava todo dia em casa e falava, vocês são pretas e faveladas, vocês têm que estudar, porque o conhecimento de vocês ninguém tira. E se eu não tivesse escutado a minha mãe e, de fato, tivesse levado a sério a educação para mim e a educação que eu passava para outras e outros, eu talvez não estivesse aqui. E vários exemplos desses poderiam ser dados hoje, enquanto eu estava preparando aqui os pontos para falar, eu estava pensando em quanto que a educação conseguiu me levar cada vez mais. Mas eu não quero isso só para mim. A primeira reunião que eu fiz, a primeira não, a segunda. A primeira foi com a Nízia, sobre saúde. A segunda foi com o ministro Camilo, para falar sobre diversos pontos de educação. E poder sentar numa mesa, enquanto uma mulher negra favelada, e hoje ministra de Estado, e falar de igual para igual com qualquer ministro... Eu já estava nervosa, vocês me deixam mais tímida. Mas eu queria dizer, para concluir, que quando a gente consegue sentar numa mesa, tendo vivido tudo que a gente viveu até hoje, não é só pela história familiar, não é pela violência que atravessa a minha família, mas é sobre a nossa superação. A gente tem muitos professores e professoras que a gente devia cada vez mais reconhecer e falar. A gente tem muitos heróis que ninguém sabe, ninguém ouve falar.
E eu acho que a educação permite isso. Quando eu comecei a dar aula agora no mestrado aqui em Brasília, que a gente senta numa sala com juízes, promotores, policiais militares, eu falei, gente, só a educação é capaz de fazer um encontro como esse aqui. Quando a gente alfabetiza para o futuro, a gente alfabetiza para que a gente tenha um país mais digno. E eu estou dizendo isso tudo porque eu levei muito a sério. A minha irmã levava muito a sério. A minha mãe fez pós, tem um mestrado, mas o meu pai ele nunca conseguiu concluir o que a gente chama hoje de ensino médio, o antigo ginásio. E o meu pai é a pessoa que, se você parar para conversar, ele sabe, desde a escalação do Fluminense, que ele é tricolor, até tudo que está acontecendo na política internacional e nacional. E eu cresci com esse exemplo. Então, o que eu quero dizer aqui hoje, deixar de mensagem, é que quando a gente chega para lecionar, quando a gente chega para conversar com algum professor, a gente precisa ter esse carinho e essa sensibilidade de entender que a gente está num país que, infelizmente, há anos, é extremamente racista. Quando o presidente Lula pede para reestruturar esse ministério, eu não faço isso sozinha. Eu faço isso com o movimento inteiro que vem antes, com um histórico inteiro de pessoas, de homens e mulheres que lutaram e ainda lutam hoje para que isso seja capaz. Assim como é a educação. Quantos professores e professoras a gente podia citar aqui? Quantas pessoas fizeram e fazem a diferença na nossa vida ainda hoje? Não só na educação diária, né, da vida, como nossos pais e avós, que eu sempre falo que a gente tem que respeitar e reforçar quem vem antes, mas também no dia a dia, na educação da faculdade, da educação básica, do ensino médio. E é por isso que isso é uma das minhas prioridades também aqui. Quando a gente senta para falar da fome da educação, isso faz parte. A gente não pode, de maneira nenhuma, pensar que é aceitável a gente ter jovens de 14 a 17 anos fora do ensino médio. Jovens negros, em sua maioria. A gente não pode aceitar que de 18 a 24, apenas 30% entram e achar que é ok. Por isso que quando o Wellington fala, e o Alan também, a Karina, das pautas transversais, as nossas pautas são de fato transversais. Mas sem educação, a gente não está conseguindo nem fazer esse debate aqui hoje. A gente já está fazendo pelas experiências da vida, mas não assim com tanta profundidade e assertividade nessa pauta. Então, eu queria hoje muito agradecer por estar aqui, dizer que o nosso ministério, o governo, o presidente Lula, a gente tem cada vez mais pautado e reforçado a importância da educação e dizer muito do meu orgulho mesmo. Assim. Eu sei que, às vezes, parece que a gente fica repetindo aquilo que já foi dito, mas do meu orgulho de conseguir olhar para trás e dizer que valeu a pena. De abrir o Instagram de vez em quando e ver meus alunos dizerem, professora, hoje eu estou na universidade. Olha, eu lembro daquela aula X que a senhora deu. E eu nunca vou me esquecer que toda vez que eu abria um livro de inglês, a maior parte da minha vida eu fui professora de inglês e literatura, mas eu abria os livros de inglês, que hoje já estão muito mais avançados, sabe, Wellington? Está melhor. Mas dificilmente eu encontrava uma criança negra. A gente encontrava a foto do policial, do segurança, e é óbvio que a gente não está aqui para falar sobre isso. A gente está aqui para dizer que sempre tinha um recorte racial das posições que estavam no poder e das que não estavam. E eu levava, e eu procurava na internet e levava para os meus alunos. É isso, a professora de inglês eu tinha que ser um pouquinho legal, né? Trazia assim, umas coisas diferentes para eles. E ele falava, nossa, professora, então existe. Imagina, alunos de 8, 9, 10 anos olhar para aquilo e falar, eu estou me reconhecendo nesse livro. Isso faz muita diferença. Quando a gente fala representatividade importa, é porque importa mesmo. Quando a gente fala da ancestralidade, do poder que nos move até aqui, a gente sabe que a gente tem uma missão. Você não consegue ser governador várias vezes de um lugar se você não tiver uma missão. Você não consegue ver a sua irmã com a cabeça aberta num lugar de assassinato e chegar aqui e carregar uma missão depois. A gente não consegue. Tem que mexer com a gente. Eu não posso estar nesse lugar sem lembrar de onde eu vim. Eu não posso sentar numa cadeira de ministra e esquecer que eu vim da favela da Maré, que a gente dividia um prato de comida por dia. Eu não posso esquecer que eu estava grávida terminando o mestrado. E eu não posso esquecer, em hipótese nenhuma, quem veio antes de mim para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, é essa diferença que eu falo quando eu falo de alfabetização. É essa diferença e cuidado que a gente precisa ter cada vez mais.
E essa diferença e cuidado a gente se dá no dia a dia, com empatia, de poder olhar e falar, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, mas eu sei que essa criança aqui precisa da minha ajuda. Quantos e quantos professores aqui talvez já tenham tirado do seu próprio bolso para pagar uma xerox, para comprar uma caneta de quadro, para pagar um lanche para o aluno? Quantos? Inúmeros. Eu juntava meu 13º para ir na papelaria comprar minhas canetas coloridas que eu amava. Ainda hoje vocês me veem andando com caderno, com caneta, porque é isso. Isso faz parte da gente. Porque a gente acredita nisso. E acreditar nisso requer um empenho, requer que a gente cada vez mais se esteja atualizado com o que está acontecendo. Eu acredito, gente, na luta coletiva. Eu acredito que a educação salva. E eu acredito que a gente está cada vez mais dando passos, não para o retrocesso, mas para uma vida digna, para uma educação digna. E que a gente possa, assim, olhar lá na frente e ver eventos como esse, mas também pensar essas ações como exceção. Que a gente já vai ter combatido o racismo, que as crianças negras e brancas terão todas alfabetizadas, que vão ter empregabilidade e que vão ter comida na mesa, como a gente sempre falou. Muito obrigada. Obrigado, ministra. Uma fala emocionante, uma fala que nos inspira. Tenho certeza que cada um aqui guardou no coração uma fala da ministra aqui, vai levar para o seu estado, vai levar para o seu município. E me lembrou muitas coisas aqui no meu estado, na sua fala, ministra, quando a gente estava construindo a nossa política, e nós fizemos mais de 1000 entrevistas. Eu fiz questão de levar o governador em várias escolas, para ele chegar lá na ponta, aquela escola que mais precisa, aquela que sofreu todo tipo de violência. E a gente chegava lá naquela escola, verificava que aquela criança e aquele jovem só tinha aquele prato de comida daquela escola, e era pouco. Que ele não tinha, ia descalço para a escola, porque ele não tinha um chinelo, não tinha um tênis. Que as professoras tinham que fazer cota para comprar um caderno, para comprar um lápis. E eu sensibilizei o governador e toda a comunidade que a gente precisava colocar as crianças e os jovens do estado de Mato Grosso no orçamento do estado. E hoje lá, nós garantimos para todos os estudantes da rede estadual uniforme completo. Às vezes alguns falam que é assistencialismo, mas não é. As crianças precisam. Todas as crianças e jovens das nossas escolas, escola regular, tem 3 refeições. Ela chega na escola, recebe um lanche, depois tem a refeição principal e na saída outro lanche, uma fruta. As escolas de tempo integral têm 5 refeições. A segurança alimentar ela é super importante na educação. Vocês, secretários, diretores, profissionais da educação, sabem exatamente do que eu estou falando. Garantir para essa criança a oportunidade de ingressar numa universidade. Lá nós temos 5 escolas quilombolas. Fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso para garantir que aquela criança, aquele jovem negro pudesse inserir na Universidade Federal. Lá nós temos hoje cursos de medicina, curso de direito, curso de engenharia para esses estudantes de escola quilombola, garantidos essa bolsa pelo governo do estado. Então são políticas públicas que realmente fazem a diferença para quem precisa. E falamos aqui de segurança alimentar, falamos de igualdade racial, falamos de garantir as mesmas condições para uma criança branca, uma criança negra também tem que ter essa oportunidade. Então nós temos que sim ficar indignados com os problemas sociais que tem dentro do nosso país e dentro dos nossos estados. Mas não só ficar indignados, nós temos que colocar isso em prática, nós temos que colocar isso nas nossas políticas e nós temos que garantir isso no orçamento dos municípios e do estado e o apoio do governo federal para que a gente possa elevar e garantir essa educação de qualidade para todos. É só com a educação que nós vamos virar a página, né, desse país, a página dos estados, que nos preocupa em várias áreas. Então, a gente finaliza aqui esse quadro. Eu quero agradecer a Karina, Ministério da Economia, da Fazenda. Eu quero aqui também agradecer ao ministro Wellington, quero agradecer à ministra Aniele. E quero aqui finalizar esse dia de hoje pedindo uma salva de palmas a todos os profissionais da educação. Parabéns a todos vocês, parabéns a todos nós aí que estamos
no dia a dia, executando políticas que vai fazer diferença na vida das crianças e dos jovens do Brasil. Parabéns, muito obrigado a todos.